Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e aqui você vai conhecer relatos assustadores enviados por vocês, alguns mistérios, alguns fenômenos sobrenaturais, casos sobrenaturais. Se você ainda não é inscrito aqui, já aproveita, já clique no botão de se inscrever, já deixa o like agora no comecinho do vídeo que você já me ajuda bastante. E ative o sininho da notificação, que assim você não perde os próximos vídeos que eu colocar por aqui. Só deixar aqui sim alguns pequenos recadinhos. Pessoal, eu estou precisando de relatos que aconteceram no Halloween, para fazer um bem bacana no dia do Halloween. Aí, se vocês puderem mandar, eu agradeço bastante. E assim eu consigo trazer mais coisas de vocês, reais, que aconteceram com vocês aqui, pra gente ir debatendo, certo? Mas sem muita enrolação, vamos ao vídeo. Alguns dizem que são apenas doenças, outros acreditam que são demônios. Mas se eu te contar que existem casos registrados, documentados, onde pessoas comuns se tornam prisioneiras do mal, vou colocar aqui hoje para vocês os 7 relatos de possessões mais assustadores da história. Prepare-se, gente, porque o que vocês vão ouvir é muito assustador, muito. Eu confesso que às vezes quando eu gravo vídeos assim, eu demoro um pouquinho a dormir. E vou deixar até já no comecinho aqui uma coisa que aconteceu comigo. Ontem, quando eu tava editando o vídeo que saiu à noite, a porta do banheiro batendo sem parar, como se alguém estivesse tentando abrir a porta. E eu chamando minha filha, e nada da minha filha aparecer. Eu fui no quarto e minha filha já estava lá. Pensa no medo de abrir essa porta do banheiro e dar de cara com alguma coisa errada. Mas não, gente. Era o vento. Tava ventando tanto aqui que o vento tava batendo a porta aqui do banheiro é de correr. O mais engraçado é que o cão Coragem foi junto comigo. Só que ele não vai na frente, não, ele fica atrás. Fui lá, fechei a janela, continuei editando o vídeo, mas confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo. Mesmo que eu tenha essa sensibilidade de ver as coisas, ai, gente, eu não gosto de ver, não. Algumas coisas eu não gosto, não. Mas, enfim, vamos começar os relatos de possessões reais. Vocês vão ver que muitos aqui foram inspirações para alguns filmes. E eu vou deixar aqui para vocês qual filme foi inspirado, qual é o caso e para que ele serviu de inspiração, para qual filme ele serviu de inspiração. Vou beber uma água aqui, gente, que minha garganta tá seca. Eu peguei uma virose e eu tô um pouquinho baqueada. Nós vamos começar com o caso da Anneliese Michel. Isso foi na Alemanha, no ano de 1976. Ela foi uma jovem alemã, estudante de pedagogia e extremamente religiosa. Não só ela, os seus pais também. Aos 16 anos, ela começou a ter crises epiléticas, mas logo relatou visões demoníacas e um ódio absurdo para com os objetos sagrados, os consagrados. Ela gritava por horas, ela destruía crucifixos, rasgava suas roupas e dizia ouvir vozes de demônios. Ela chegou a andar nua pelas ruas da Alemanha. Ela se negava a comer, a beber água, especialmente alimentos abençoados. Ela se sentia possuída. E uma dessas entidades que a possuía era Lúcifer, Judas Iscariotes, Caim, Nero, Hitler e Fleischmann, que era um padre herege da época. Os gravadores registravam os seus gritos durante o exorcismo.
Essas fitas ainda existem. Após 67 sessões de exorcismo, Anneliese morreu pesando apenas 30 quilos. Seus pais e padres foram processados por negligência. Eles foram absolvidos porque a justiça determinou que eles já haviam sofrido muito até aquele momento. Mas até hoje, muitos acreditam que foi realmente uma possessão. Essa história inspirou o filme O Exorcista de Emily Rose. Vocês assistiram ele já? Eu não gostei muito, não. O próximo. Rob Mayhem, o exorcista da vida real. Isso aconteceu nos Estados Unidos no ano de 1949. Um menino de apenas 14 anos, com o apelido de Rob ou Roland Doe nos registros. Ele começou a ter experiências estranhas após usar um tabuleiro Ouija junto com a sua tia, que morreu pouco depois. Arranhões apareciam em sua pele, formando palavras como hell e evil. Os objetos voavam pela casa e a sua cama tremia violentamente. Rob falava frases em latim e aramaico, sem nunca ter aprendido essas línguas. E a sua voz mudava e ele parecia lutar fisicamente contra algo invisível. Um crucifixo que o padre segurava teria se quebrado sozinho. Mais de 40 pessoas... Mais de 40 pessoas confirmam os eventos, incluindo padres e enfermeiras. Após semanas, o exorcismo foi declarado bem-sucedido. E este caso inspirou o filme O Exorcista, que eu também não gostei muito de assistir, não, mas tudo bem. Eu não sou muito fã dos filmes do Exorcista. Eles eu tenho medo, principalmente quando a pessoa vira aqui assim, fica andando pelas paredes. Gente do céu, me dá uma gastura. Ai, Senhor. O terceiro caso. Ele é o caso da Clara Germana Celi. E ele aconteceu na África do Sul, em 1906. Clara era uma menina órfã. Tinha 16 anos e foi criada em um convento católico. Após fazer uma oração secreta, pedindo para ser possuída, seu comportamento mudou. Ali que ela abriu a brecha, né? Ela rugia como um animal selvagem. Ela falava línguas estrangeiras e até línguas mortas. Ela revelava segredos ocultos das pessoas ao redor. Gente, que horror! Ela levitou quase 2 metros diante das freiras e dos sacerdotes do convento. E ela tinha uma força invisível que a jogava contra as paredes. O exorcismo durou apenas 2 dias. Os padres disseram ter ouvido várias vozes saindo da boca dela ao mesmo tempo. Clara foi libertada, mas viveu marcada pelo caso até o seu falecimento. Eu acredito que depois que você deixa uma brecha, você tem que vigiar constantemente para que não seja possuída. O quarto caso é o da menina de Ilford. É isso mesmo, na França, de 1864. Ele envolve os irmãos Joseph, de 7 anos, e Theobald, de 9 anos. Eles começaram com convulsões e comportamentos estranhos. Uma coisa que eu estou observando aqui bastante, todos eles começam com um caso de convulsão, como se tivesse ali uma epilepsia. Durante as possessões, as crianças falavam com vozes diferentes. Elas revelavam pecados secretos dos padres e de todos os vizinhos.
Elas gritavam que estavam atormentados por 2 demônios, Ips e Oribas. Os padres relataram que os meninos cuspiram objetos metálicos e pedaços de vidro sem se ferirem. Os rituais duraram semanas e após a libertação, os irmãos ficaram em estado de fraqueza por meses. Até hoje, o caso é lembrado na vila como o episódio mais macabro ocorrido. Agora eu não entendi por que eles me deram um título lá como a menina de Ilford, se são as crianças de Ilford. Gente, esse aconteceu no Brasil, na Bahia, nos anos 70. O ocorrido aconteceu em um terreiro. Os participantes da gira notaram que uma jovem recebeu uma entidade que não se parecia com nenhum orixá. A voz era zombeteira e masculina, pedia sangue e objetos cortantes. Gritavam blasfêmias contra orações. Os pais de santos afirmaram que não se tratava de um espírito de luz, mas sim de uma entidade zombeteira. Gente, neste meio, essas entidades zombeteiras são conhecidas como eguns, ou espíritos obsessores. A jovem foi retirada e submetida a rituais de limpeza. A experiência deixou a comunidade em alerta contra os falsos espíritos. Uma coisa que a gente deixa bastante claro para quem frequenta terreiros: tome cuidado. Tome cuidado. Nunca ignore a sua intuição, porque a sua intuição vai dizer o que realmente está lá. Temos também o caso de Lurancy Venom, o caso Watseka, nos Estados Unidos, em 1877. Ela foi uma menina de 13 anos que começou a ter crises epiléticas. Olha aí, crise epilética. Ela dizia ser Mary Ruth, jovem morta anos antes na mesma cidade. E o mais engraçado, ela reconhecia os familiares de Mary. Ela sabia informações íntimas que apenas a própria Mary conhecia. Durante meses, ela viveu como se fosse a Mary, chamando os pais dela de meus pais. Os médicos afirmavam que isso era uma histeria, mas espiritualistas viam como uma possessão. Após um tempo, Lurancy voltou a ser ela mesma, sem lembrar nada do período de possessão. Mas será que ela foi possuída? Ai, meu Deus! Mas será que ela foi possuída mesmo? Será que a Mary não queria alguma coisa e para isso estava usando o corpo da Lurancy? E alguns relatos populares que acontecem aqui no nosso país, né? Vocês já viram vários casos de crianças que ficam fazendo aquela brincadeira do copo, a brincadeira do compasso, e depois ficam estranhos. Teve realmente isso. Aqui eu não menciono a cidade. Os jovens brincavam com esse jogo na sala de aula. E logo após essa brincadeira, as crianças estavam falando com vozes masculinas e graves. Elas estavam com uma força desumana. Elas quebravam móveis sozinhas. Elas tinham uma rejeição violenta a rezas e a crucifixos e se negavam a beber água benta. Em Minas Gerais, um adolescente precisou ser contido por 6 homens após uma sessão dessa do jogo do copo. E no interior do Nordeste, dizem que uma menina gritava frases em latim, sem nunca ter a estudado. Dizem as crenças popular que essas brincadeiras abrem portais para espíritos e entidades zombeteiras entrarem na sua vida. Então, sim, eu acredito sim que essas brincadeiras, sem o devido preparo, abrem portais sim. Até porque não é só
abrir a brincadeira, né? Você também tem que sair. E você não pode sair sem permissão, sem oração, preparar o seu espírito, porque se a sua energia estiver baixa, durante esses jogos, você vai atrair energias de baixa vibração. Você vai atrair obsessores, você vai atrair eguns, espíritos até demoníacos, né? Então é isso. Vocês já tiveram algum caso de possessão na família de vocês? Eu não sei ao certo o que aconteceu com a tia minha, que já foi falecida. Ela tinha crises epiléticas. Minha mãe conta que o trabalho era para matar o meu avô, mas parece que pegou ela. Sim, foi um trabalho na encruzilhada. E antes de falecer, ela começou com essas crises epiléticas mesmo. E até por fim, minha avó queria levar ela para o Chico Xavier. Só que não deu tempo. Infelizmente. Ela acabou falecendo. Mas minha mãe dizia que ela dormia e não acordava de jeito nenhum. Principalmente... Barulho na rua. Principalmente quando ela ia fazer alguma coisa, né? Para trabalhos espirituais, para livrar minha tia disso. Todas as vezes que eles iam em terreiros, padres iam lá, igrejas evangélicas oravam, ela dormia e não acordava. E eles não conseguiam tirar ela do lugar. Mas, enfim, infelizmente minha tia partiu. E assim nós terminamos mais uma jornada por aqui de histórias reais de possessões demoníacas. Mas agora vamos com uma pergunta bem básica. Será que isso era apenas doença da mente ou forças do mal tentando atravessar para o nosso mundo? E eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. No mais, muito obrigada por barulho na rua, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, já se inscreve, é de graça. Já deixa o seu like, que assim vocês me ajudam no engajamento do canal. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembrando que se vocês tiverem algum relato e quiserem me mandar, e se me mandar eu agradeço demais, eu já vou deixar o e-mail também aqui na descrição do vídeo. Vejo vocês no próximo. Tchau!